Costa, do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, e é uma imensa alegria estar aqui reunido com vocês para mais um momento de reflexões e de estudos em torno do Evangelho. Então, nesse momento, que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, rogando a Deus amparo, sustentação, harmonia, que possamos ter o nosso entendimento e o sentimento abertos a essas reflexões, estudos, inspirações que, por misericórdia, sempre nos chegam ao coração. Então, em nome de Teresa d'Ávila, patronessa de nossa casa, em nome de Ubirajara, Rafael, em nome de Jesus e, sobretudo, em nome de Deus Pai, que pedimos a devida permissão para darmos por iniciado esse nosso momento de reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nos coube o comentário acerca do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E o item é o item 3, e inicia com uma anotação de Mateus, que está no capítulo 18, versículos 23 a 35. E nos diz assim: o reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos. Então, sempre de uma forma muito didática, de uma forma muito pedagógica, muito amorosa, Jesus nos traz os seus ensinamentos através de comparações. Então, ele vem nos trazendo algumas histórias de acordo com os costumes da época, para que, através dessa comparação, pudesse ser facilitado o nosso entendimento e compreendêssemos o fundo moral de cada ensinamento, de cada história aparentemente simplória que nos era apresentada. Mas, na verdade, sempre havia ali um ensinamento muito grande sobre a vida verdadeira, a vida do Espírito, e um fundo moral sobre o qual sempre necessitamos refletir. E continua: e tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, então 10.000 moedas da época, uma quantia bastante razoável. Mas como ele não tinha meios de lhe pagar, mandou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha para saldar a sua dívida. Então é uma imagem bastante chocante, bastante contrastante, que é a demonstração de que tudo de material, tudo que esse indivíduo possuía, foi requerido para que a dívida dele fosse saldada com esse senhor. Então, são aquelas situações que algumas vezes muitos de nós experimentamos, que nos sentimos assim, sem chão, como se a nossa vida tivesse sido suspensa. Tudo aquilo que acreditávamos possuir, tudo que acreditávamos sob o nosso poder, nos é retirado. Então é um momento de impacto, é um momento de choque, de contraste de realidade. Então tudo é requisitado para pagamento dessa dívida desse servo com o seu senhor. E entendemos que dentro mesmo do costume judeus, as histórias eram passadas, os ensinamentos eram passados com imagens mesmo muito fortes, para que contrastasse, para que chocasse, com o objetivo de fixar mesmo na memória e no coração aquele ensinamento. O servo, porém, lançando-se aos pés do Senhor, lhe suplicava. Então, quando uma situação bastante dura nos é apresentada na vida, é uma atitude bastante comum de todos nós, a demonstração total do sentimento, da nossa verdade, de quem somos.
E ele suplica: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Senhor, tenha um pouco de piedade de mim e eu acertarei a minha dívida contigo. Me dê um pouco mais de tempo. Me dê uma outra oportunidade. Quem de nós, em nossos caminhos, ainda um pouco equivocados ao longo da encarnação, porque estamos dentro de uma proposta de aprendizado, de educação, onde erros, equívocos fazem parte desse processo pedagógico, então erramos algumas vezes, nos consertamos, é uma realidade inerente a todos nós. Então, o Senhor, compadecido do seu servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Então, esse servo teve a compreensão, a piedade, a compaixão desse Senhor. Ele compreendeu que de fato o servo devia muito, mas ele merecia uma nova chance. Perdoa-lhe a dívida, dá-lhe o tempo para que ele consiga saldar. E são situações muito nossas, quando a vida generosamente, porque Deus teimosamente cuida de todos nós, por mais que nos equivoquemos, por mais que tropecemos em algumas situações do caminho, nos enrolamos um pouco ainda em algumas das nossas escolhas, mas Ele sempre nos dá uma nova oportunidade de refazer a rota. Se tivermos esse entendimento, essa reflexão de que precisamos retomar o caminho correto. É o que ele vem mostrar aqui nessa história. Mas esse servo, mal acabara de sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, apenas 100 moedas. Vamos lembrar que ele devia 10.000 moedas ao Senhor, ele devia 10.000 talentos. E encontra alguém que deve a ele apenas 100. Mas a atitude é um pouco diferente. Agarrando-o pelo pescoço, o sufocava dizendo: paga-me o que tu me deves. É uma situação que precisamos refletir, porque algumas vezes encontramos em nosso caminho, e isso é bastante natural, situações que são muito mais amenas àquelas que trazemos, que carregamos conosco ainda. E nós somos muito ávidos em criticar, somos muito severos na cobrança. E são situações muito mais suaves do que aquelas que nós apresentamos. Mas cabe a reflexão. Por que conosco nós desejamos a piedade, a benevolência, a compaixão, o devotamento sempre dos bons espíritos e de Deus, que sabemos que é para com todos nós? E por que com o outro eu sou severo, eu sou crítico? Será que o outro também não tem o mesmo direito de se equivocar como eu tenho? Será que o outro também não tem as mesmas boas intenções que eu até já trago, mas ainda me atrapalho na hora de realização ou de concretização de algumas das minhas ideias? Então, precisamos desenvolver, isso é um exercício, isso é uma decisão de compreender melhor a vida e a forma com que tudo se apresenta para nós. Às vezes realmente não é dentro do melhor cenário, mas é como a vida se mostra. E cada um de nós demonstra e oferece aquilo que possui. Desejaríamos ter sempre o melhor para todos nós, para oferecer, mas nem sempre ainda já temos essa construção. Então esse nosso olhar precisa ser para conosco e para com todos, porque é amar ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso entender, por mais duras que sejam as situações, são duras. No mundo de provas e expiações, as situações não são muito fáceis. Mas é preciso compreender que aquele que se mostra naquele momento, contrária à minha concepção de vida, contrárias de atitudes contrárias às minhas ideias, ele também está dentro de um esforço de aprimoramento. Porque estamos ainda dentro de um estágio de imperfeição, mas todos nós somos seres perfectíveis e chegaremos lá um dia, na perfeição relativa.
E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, lhe suplicava, dizendo: a mesma atitude que esse primeiro servo teve com o Senhor. Lançou-se aos pés e suplicou: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. A mesma situação. Mas ele não quis escutá-lo. Retirou-se e fez com que o prendessem até que ele pagasse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram comunicar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então, o senhor, chamando o servo à sua presença, lhe diz: servo mau, eu te perdoei tudo o que me devias. E faço um adendo, e não era pouco, era bastante, porque me imploraste. Portanto, tu também devias ter piedade do teu companheiro como eu tive de ti. E o Senhor, cheio de cólera, entregou-o aos algozes até que pagasse tudo quanto lhe devia. Na verdade, até que tivesse o entendimento, transportando para a nossa realidade, até que tivesse o entendimento de que aquela atitude de severidade para com o outro, mas de solicitação, de benevolência para si não era correta. Então, é necessário desejar ao outro, fazer ao outro a mesma coisa, aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, é essa a postura, o ensinamento que nos é trazido dentro dessa lição, da necessidade do entendimento, a necessidade de desejar ao outro o que gostaria que fosse feito conosco. E quanto a isso, não há erro, não teremos erro nunca. É assim que meu Pai que está nos céus vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as faltas que seu irmão houver cometido contra vós. Uma reflexão bastante oportuna para todos nós, porque parece simples dentro da concepção, mas a nossa execução ainda é um pouco equivocada. E no livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, capítulo 22, item 14, ela faz um comentário acerca disso, fechando aqui, a gente concluindo, que é bastante interessante. Ela diz assim: quero então concluir com isto. Sempre que se pensa em Cristo, recordemo-nos do amor com que nos fez tantas dádivas, o amor com que Ele nos dá amor, nos perdoa, nos entende, nos acolhe, insistentemente cuida de nós, teimosamente cuida de nós, por mais difíceis que sejamos, e não somos fáceis, né? E de quão grande nos mostrou ser o amor que nos tem ao dar-nos uma tal prenda. É esse amor infinito, o zelo, o devotamento por todos nós. Pois amor gera amor. Parece simples, mas o quão profundo é. Amor gera amor. Multiplica, invade, contagia. O amor contagia todos os corações. E ainda que estejamos bem no começo e sejamos muito ruins, é muito interessante quando ela traz isso para a nossa singularidade, que a gente até tem boa intenção, mas às vezes se equivoca em muitas das nossas escolhas, das nossas ações. Procuremos ir olhando sempre para isso e despertando-nos para amar, olhando sempre para o que era o amor. Então, por mais que ainda sejamos atrapalhados, tenhamos como foco o amor, e essa vai ser a nossa direção sempre. Porque se uma vez nos fizer o Senhor a dádiva de que se grave no coração esse amor, tudo nos será fácil e faremos obras muito rapidamente e muito sem esforço. Então entraremos dentro de um automatismo moral em que o amor será a pauta da nossa vida. E aí sempre teremos a certeza de estarmos fazendo para o outro o que desejaríamos para nós, porque veremos o outro como irmão, como alguém que precisa de auxílio, como alguém que precisa de compreensão, como alguém que precisa de perdão, assim como nós. Sua Majestade nos dê esse amor, já que sabe o muito que nos convém, pelo amor que Ele teve por nós e por seu glorioso Filho, que com tanto custo nos mostrou. Amém. Então que possamos entender a necessidade do amor em nossas vidas, a bondade de Deus sempre a cada um de nós, e que façamos multiplicar essa corrente do bem que nesse momento nos é confiado como aprendizes da
luz, aprendizes do Evangelho e aprendizes do amor que todos seremos. Agradeço o momento, a oportunidade e peço a todos que possamos então agradecer a Deus, a Jesus, a Teresa d'Ávila, Rafael e Ubirajara por mais esse momento de encontro. Estejam sempre conosco, nos amparando no propósito de melhoria e elevação. E assim, Senhor, peço em Teu nome, mas sobretudo em nome de Deus Pai, a devida permissão para dar por finalizado mais esse momento de estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Graças a Deus.